Minutos de volta com Folha no Ar, primeira edição, hoje segunda-feira. Estamos recebendo aqui o Dr. Ronaldo Cavalcante, delegado da Polícia titular da 134 Delegacia de Polícia. E nesse bloco, o Arnaldo Neto, nós separamos aqui o assunto do Jacarezinho, a ação da Polícia Civil, que culminou com a morte de 28, inclusive com a morte de um policial civil também. Arnaldo, voltamos com você. Não, Nogueira, basicamente é isso, né? Acho que foi uma operação de grande repercussão, é vista como a mais letal no Rio de Janeiro dos últimos tempos, é um alto índice de mortes, inclusive de um policial. Eu queria ouvir do delegado Ronaldo, também como policial civil, como que ele avalia essa operação, o trabalho que foi feito pela polícia, essa repercussão toda do caso, inclusive internacional, como que o senhor tem acompanhado? Então, como bem ressaltou meu colega na coletiva, eu achei a proposição do Rodrigo Oliveira perfeita. Todo o trabalho de polícia judiciária, ela se baseia em um tripé, que é a inteligência, né, que é a matéria-prima do nosso trabalho, investigação a partir de dados obtidos da inteligência, e a ação, que seria o fechamento do ciclo da atividade fim de polícia judiciária. O que eu queria deixar claro aqui para os ouvintes, eu sei que todo mundo tem um conceito, ainda que é leigo, sobre como funciona a estrutura do Estado, é que não era a Polícia Civil, a prioristicamente, que estava naquele fatídico dia, naquela ação, mas sim o Estado, com E maiúsculo aí, né, no sentido de ente político, de ente que representa o somatório de todas as vontades das pessoas. Nós vivemos hoje sob a égide de um Estado de direito, né? Nós não vivemos num estado da natureza em que qualquer pessoa podia resolver suas demandas através da autotutela. Na verdade, nós cedemos, a partir da civilização, nós cedemos parcela da nossa autotutela, a maior parte dela, para que esse ente superior, o Estado, possa chamar para si essa responsabilidade sobre o crivo da lei e, a partir dali, o Estado, executar as ações para resolver as demandas individuais. Nesse caso, especificamente, a Polícia Civil, como órgão de execução finalística, ele estava ali, não no nome da Polícia Civil, não no nome da DPCA, mas uma atuação que contou com quase um ano de investigação, com sucessivas interceptações telefônicas, com manifestação favorável do fiscal da ordem jurídica, que é o Ministério Público, e que será o titular da ação penal subsequente, e que, após a análise de todas essas informações, foi feita uma representação pela autoridade policial, pelas prisões e buscas e apreensões. E, autorizado pelo juiz, cumprido todo o protocolo de comunicação da decisão do ministro Edson Fachin, foi deflagrada a operação. E aí vai parecer mais do mesmo, eu estou repetindo aqui, mas por que eu fiz essa introdução do conceito de Estado do Hobbes? É que qual era a possibilidade de evitar esse número plural de mortes? Seria, já que aparentemente se vazou alguma informação, parece que rolou alguma informação nesse sentido, que as pessoas ou impetrassem mandado de segurança, habeas corpus, ou seja, essas pessoas daquela comunidade se valessem dos meios jurídicos para tanto que o Estado, esse ser superior, dispõe a todos. No entanto, o que nós vimos foi um confronto, uma guerra em um estado de normalidade. E aí eu falo para os amigos aí, também para os ouvintes, que é muito complicado na atividade policial, só quem já esteve no combate, em uma situação de guerra, né, com bunkers, verdadeiros bunkers de concreto, onde os disparos saem de todos os lugares, onde os criminosos se miscuem entre trabalhadores, entram na casa de moradores, e você não sabe de onde é que vai vir a ameaça.
Então, na verdade, o que eu acho que houve ali foi um enfrentamento. Eles preferiram não se entregar e sim ir para o combate. E no combate, nós temos treinamento. É nosso trabalho. Então, é natural que nenhuma situação de embate, a polícia vença. Normalmente isso acontece, felizmente também. Então eu queria, inclusive, deixar aqui meu repúdio a uma manifestação de uma jornalista que eu andei vendo em redes sociais, que questionou o pequeno número de policiais mortos no embate, que teria sido apenas um. Quando, na verdade, para mim, a operação não foi o que deveria ter sido. Para mim, ela deixou a desejar porque morreu um colega. Porque, na verdade, ali não foi só o André Frias que morreu. O Estado fracassou naquele aspecto ali. Porque, na sua atuação de único ente que tem o poder privativo da violência, ele foi imbuído por ações de marginais. Quando o senhor cita que o Estado enfraqueceu ali, o Estado enfraquece em muitos momentos que levam, por exemplo, a operações nesse sentido. Não falta a presença do Estado nessas comunidades, com assistência em educação, em saúde, saneamento básico, programas de transferência de renda, programas de cultura. Não falta assistência do Estado que leva a circunstâncias como essa. A gente sabe que o bem e o mal existe em qualquer história, em qualquer lugar. Se a gente pegar até na Bíblia, para quem crê, está lá a presença do bem e do mal em dois irmãos. A gente sabe que não é, se o Estado for 100% eficiente, 100% presente, pode acontecer alguma coisa, mas não diminuiria a incidência de crimes, por exemplo, em comunidades como essa? Como você avalia a presença do Estado, não na ação de repressão, mas na ação de prevenção? Sem dúvida, eu concordo plenamente. Eu não concordo com esse conceito de que a polícia é o órgão, o braço forte do Estado só para atuar nesse sentido, né? A Polícia Civil, por exemplo, o nosso primado maior é a garantia de direitos. A Polícia Civil é o primeiro garantidor de direitos na persecução penal. Agora, nesse aspecto, e aí eu vou entrar um pouco mais na seara social, efetivamente, eu acho que combater a consequência é enxugar gelo, porque, na verdade, a atuação do Estado ela deveria ser, sim, no sentido de fornecer uma vida minimamente digna, né? Já que se paga tanto imposto nesse país, que fossem direcionadas políticas públicas para atender essas demandas que você falou. Melhores escolas, condições de jovem aprendiz, condições de trabalho, enfim, para que, a partir dali, você pudesse fazer um trabalho preventivo, né, de massa, porque a ação do Jacarezinho ela foi uma situação pontual, mas isso não vai impedir que esse problema se repita em inúmeras outras comunidades do Estado, né? Para nossa sorte, o interior isso ainda não acontece, pelo menos em Campos, isso é incomum. Em Macaé já tem algumas ocorrências desse sentido, e em outras cidades do interior, como Angra, enfim. Então, o Estado, nesse aspecto social, ele falha, efetivamente, né? Mas não é algo que fique bem claro, né, do governo atual, muito menos dos antecessores aí, 20, 30 anos. Na verdade, já existe uma cultura de abandono que remonta, talvez, desde o descobrimento. Então, não tem como você vincular isso a um administrador X ou Y. Na verdade, a população tem que evoluir como um todo, né? Não só criando aparatos de repressão, mas talvez aparatos que fomentem uma base, que os novos criminosos, né, eles não entrem nesse caminho. Eu costumo citar como exemplo o Japão, em que o salário de um professor é maior que o salário de um juiz, né? A gente tem essa informação. Então, você vê que há uma inversão de valores, né? Aqui nos países
notadamente da América Latina, há uma superposição de salário de agentes de repressão, né? E o salário da educação, que seria, para mim, o primordial, é bem aquém. Nogueira. E aí vem essa questão também da cobrança e principalmente racial. A gente conversava aqui com um colega do senhor na semana passada, doutor Pedro Emílio, e falava do alto número de negros envolvidos no crime. E aí eu acabei fazendo uma análise aqui, a coisa começou toda errada, né? Desde da escravidão, depois dessa abolição, em que, né, os proprietários lá dos escravos, né, os senhores poderosos, eles então foram obrigados a liberar os escravos. Então você chegou depois de um longo período, né, você está livre agora, pode ir embora. Mas ir embora para onde? De que forma? Morar aonde? Comer o quê? Viver de quê? Não é? A coisa é também muito grave nesse ponto, né, doutor? Sim. Não, a questão de haver mais negros entre vítimas lá no Jacarezinho e, no geral, ser o grande, digamos assim, número de detentos, né? Existe um sociólogo da USP chamado Sérgio Adorno, que ele apontava para essa discrepância, né, entre o maior índice de negros entre os presos, entre a população carcerária. Mas, para mim, isso aí tem uma relação direta com a questão social, como você suscitou. Desde a origem, simplesmente se acabou com a escravidão e o Estado, naquela época, já não forneceu meios para que esse povo fosse se desenvolvendo, principalmente como pessoa, né? Que eles tinham deixado de ser coisa, que pertenciam a outra, e passaram a ser pessoa. Doutor, tem uma pergunta aqui do Leonardo Gaia, né, e aí a gente fala um pouco também sobre essa preparação do policial, inclusive para momentos como esse, né, para operações como essas, conflituosas. Ele pergunta se a formação acadêmica no recrutamento e na formação dos policiais é suficiente para uma polícia eficiente? No combate, numa situação como essa, no Jacarezinho, por exemplo, eu digo que não. Na verdade, eu acho que não há uma preparação que caiba nessa situação. A excentricidade do combate no Rio de Janeiro é algo tão ímpar que a polícia israelense esteve aqui, a SWAT esteve aqui em operações com a CORE, e eles foram categóricos em afirmar que não entrariam nos lugares que a CORE entra, que a polícia entra, que a polícia militar entra, porque não tem como, as pessoas saem de ruelas, de buracos, se misturam com moradores, aliado ao fato de que, não raro, isso já aconteceu comigo mais de uma vez, quando a gente entra numa comunidade, os suspeitos, eles simplesmente se misturam com a população que está na rua, e a população não sai, fica na rua como se tivesse tudo normalmente ocorrendo, porque sabe que a polícia não pode atirar a esmo. A polícia tem responsabilidade quando vai atirar, ela só revida. Então você fica, de certa forma, tolhido também na efetividade de cumprimento de mandado de busca e apreensão, enfim, e prisão. Agora, quando entra uma facção rival nessa mesma comunidade, a rua fica deserta, porque não tem o compromisso do Estado, do policial. Então, respondendo ao colega aí, não acredito que a CADEPOL, embora a excelência dos professores, as informações que são nos passadas, normalmente o curso dura de 6 meses a 1 ano, nada te prepara para um combate urbano, como o que acontece no Rio, né? A verdade é essa, e não acredito que tenha uma cartilha que atenda isso a contento. Agora, o senhor citou na resposta anterior sobre o Jacarezinho que houve um comunicado ao MP com base na decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, que proibiu aí operações
nas favelas do Rio durante a pandemia. Qual a avaliação do senhor com relação a esse ponto específico, a essa decisão do ministro do STF para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, ou para as polícias do Rio de Janeiro, né, não só a civil? Eu não discordo da comunicação prévia ao Ministério Público ou posterior, porque uma das funções institucionais do Ministério Público é o controle externo da atividade policial. Então está lá na Carta da República, e isso acontece normalmente no dia a dia da atividade de polícia. Embora não haja hierarquia propriamente, há a comunicação sempre através de inquéritos policiais que são encaminhados, já que eles são o destinatários, né, do inquérito concluído, dos pedidos de prisão. Primeiramente, a gente submete ao Ministério Público para que ele possa se manifestar favoravelmente ou não a um pedido de prisão, a uma busca e apreensão, a outra medida cautelar pleiteada. Então, com relação a isso, o sistema é perfeito nesse aspecto. Cada um no seu mistério, o Ministério Público, como é o destinatário final do inquérito, ele é ouvido, ele exerce esse controle prévio, e essa operação, para mim, quando você comunica ao MP, é mais do mesmo, essa comunicação. Até porque, na maioria das vezes, principalmente no interior, o próprio órgão ministerial faz parte da operação, né? Em Campos, eu já participei de algumas operações quando era lotado em outra unidade, em apoio aos colegas da 134 e 146, e sempre tinham promotores dentro da operação, isso é normal. Agora, com relação, e aí eu creio que tenha sido o segundo aspecto da sua pergunta, a essa, digamos assim, ingerência do Poder Judiciário no tocante a estabelecer critérios e criar embaraços para a atividade policial, aí eu já tenho que fazer uma crítica, né? E mais uma vez eu vou citar aqui o Rodrigo, que mencionou a questão do protagonismo judicial. É uma tônica, é uma realidade, está ocorrendo. Normalmente ocorre em situações em que os demais poderes estão apequenados, né? Então a gente está vindo aí de um impeachment recente de um presidente, de um presidente que sucedeu que foi preso, enfim. Então o cenário de descrédito com o Executivo Nacional e com o Legislativo, que é mensalão, é lava-jato, enfim. Então, quando há um descrédito dos demais poderes, é natural que se sobreponha um outro, que no caso seria o Poder Judiciário. Então, em diversas passagens, vocês vão verificar o Poder Judiciário atuando como legislador positivo, criando normas de conduta que seriam, em princípio, não afetas à sua atividade fim, que é julgar o caso concreto. O legislador cria normas abstratas, o executivo as executa e o judiciário faz o controle no sentido de conflito de interesse. Então, a atividade fim de polícia, ela é muito dinâmica. Então, não tem como você previamente estabelecer, embora o tenham feito, uma série de critérios quando a realidade nossa é de resposta pronta, imediata, e são tantos detalhes, e é uma realidade tão líquida que dificilmente você vai conseguir, através de medidas prévias, estabelecer todos os critérios a serem atingidos. Ainda mais numa questão como no Rio de Janeiro, que a realidade é totalmente diversa da grande maioria do país. Delegado, agora, a gente sabe que uma operação como essa, que foi do Jacarezinho, com a repercussão que teve, ela traz alguns tipos de mudanças. Primeiro que vai ter investigação, é bom deixar claro, tem investigação interna da polícia, se houve algum tipo de acesso, se houve alguma coisa, o Ministério Público que controla isso também, como o senhor já colocou. Mas aí tem uma pergunta aqui do Maurício Batista, que é nosso comentarista número 1 aqui do programa. O Maurício coloca assim: qual o planejamento para novas operações nas comunidades? E aí eu aproveito a pergunta do Maurício para perguntar ao senhor: a repercussão dessa operação, tudo que aconteceu nessa operação, muda de alguma forma o planejamento da polícia para as próximas? Isso vai interferir? Vai ser um caso que vai mudar, no ponto de vista do senhor, as ações de planejamento nas comunidades a partir de agora?
Eu acredito que não, porque do ponto de vista técnico, em que pese a tragédia, né, pelo número plural de pessoas mortas, a Polícia Civil se ateve à técnica. Obviamente que a investigação tem que ocorrer, que o MP tem que atuar, que há pressão de organismos internacionais para tanto, mas não houve excesso, né? Você revê algo, desculpa, deixa eu refazer. Houve um excesso de mortes, mas houve mortes porque houve combate, né? Eles tinham a opção de capitular e se entregar. Não aconteceu, houve combate e infelizmente advieram muitas mortes. Mas eu não acredito que vai haver uma mudança. O que pode ocorrer é que, em sede de controle judicial, o próprio Supremo edite novas normas, criando mais critérios, além daqueles, que, a meu sentir, opinião minha, não vai contribuir em nada para a segurança pública, pelo contrário, vai ser um retrocesso tremendo. Oi, Nogueira. Se você me permite, Arnaldo, recordando aqui que o delegado falava mais cedo com a gente, ele também repudia aí algumas colocações de uma colega jornalista. Hoje a nossa vida está na internet, né? Toda a rede social, quer queira ou não, eu tenho dificuldade para lidar com essa coisa, porque primeiro eu não quero saber da vida de ninguém. Segundo, eu acho que a minha também privacidade tem que existir. Eu tenho dificuldade com isso. Tem gente que gosta de assistir programas enfim, né? Esses talk show aí, eu não gosto muito. Mas a realidade hoje é assim, qualquer coisa que você faz ou fala vai para a internet e lá repercute do jeito que cada um quer repercutir e é julgado. Aconteceu agora, acho que está aqui, não, foi em Niterói, não sei em qual bairro não, mas foi em Niterói, um fotógrafo foi reclamar com traficantes que estavam fazendo barulho próximo ao seu apartamento. Ele desceu, chegou lá e morreu. Foi morto pelos traficantes, só por reclamar do barulho. Estou colocando esses casos aí, depois a gente faz uma análise sobre isso e até que ponto a falta da informação faz as pessoas cometerem esse tipo de excesso aí nas redes. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso. Aqui em Campos também aconteceu um caso desse. O negócio foi bem grave também, acho que vocês se lembram, Arnaldo deve se lembrar. Foi uma senhora reclamar aqui do som, do barulho dos caras que haviam invadido uma casa, colocado os vizinhos dela para fora, os moradores dessa casa, né? E ela foi morta e degolada com, né, o seu corpo e a cabeça jogada aqui na BR-101. E aí, naturalmente, os seus familiares veem as operações da polícia com outros olhos. Como é que o senhor entende essa crítica à polícia assim, velada, essa manifestação contra a nesse caso específico do Jacarezinho? Assim, o ideal seria que, isso no mundo ideal, né, que antes de se veicular um determinado furo jornalístico, né, como esse, que se consultasse antes, de repente, a assessoria de comunicação da polícia, tanto da Polícia Civil como a militar, da Guarda Municipal, para que a partir dali se fosse feita a veiculação da matéria. Eu sei que tem dificuldades fáticas, notadamente por essa questão do furo, né, da primariedade, de dar a notícia primeiro. Eu acho que isso, no meio da imprensa, tem uma relevância ímpar. O grande problema que as pessoas às vezes não percebem, e aí respondendo a sua pergunta, é que de trás de uma farda, de trás de um distintivo de um policial, há um pai de família, há um marido, há um irmão, há um filho. E quando essas críticas vêm, principalmente quando citam nomes, etc., isso é muito ruim para a vida daquele policial, né? Eu costumo sempre esclarecer a população, embora pareça óbvio, mas muita gente não sabe fazer a distinção entre a Polícia Civil e a Polícia Militar.
são órgãos distintos. Hoje, atualmente, no estado do Rio de Janeiro, são secretarias distintas e com funções diametralmente opostas, assim, no sentido de função precípua, né? A Polícia Civil, ela é órgão de investigação, o fato criminoso já tem que ter ocorrido, e a partir da comunicação do fato ou da ciência espontânea para a gente policial, a gente deflagra o processo de investigação criminal. Já a Polícia Militar tem uma função preventiva, né? Ostensiva, de policiamento ostensivo. Não é a Polícia Judiciária, não há poder postulatório de representação por medida cautelar, enfim. Só que quando a crítica é feita, ela joga todo mundo no mesmo bolo, né? E normalmente a gente não tem nem como se defender de uma crítica quando não é da nossa corporação. Essa assim, é outra dificuldade que a gente enfrenta. Com relação especificamente ao papel da mídia, eu acho a mídia muito válida. Eu acho que essa colega foi infeliz nessa colocação, salvo engano, de uma TV fechada, não me recordo qual. Mas, normalmente, a mídia é uma parceira da polícia, principalmente da Polícia Civil. Eu não posso me queixar porque eles sempre abrem espaço, vocês, né, abrem o espaço, geralmente fazem uma consulta do que aconteceu, não são assodados em divulgar. E acredito que isso aí foi uma situação ruim, mas que foi pontual. Eu só deixar claro, eu não me referi às postagens especificamente da imprensa, até porque acho que a maioria das postagens aí são baseadas, evidentemente, que nos fatos, né? E na realidade da operação, e, portanto, informando aquilo que o senhor falou aí, o que de fato realmente aconteceu, né? Eu me referi justamente à população de uma forma em geral, né? Ah, tá. Não, entendi. Assim, com relação à população, a gente costuma dizer que muda, né? Muda quando o fato, quando a polícia atua, e aqui sim, eu vou colocar todas no mesmo bojo, tanto a civil quanto a militar, ou até mesmo a guarda, em que pese as críticas que são feitas de forma usual e corriqueira, por inefetividade, enfim. Quando os órgãos de persecução eles atuam no caso concreto, no auxílio, aquela demanda particularizada, eles mudam efetivamente, a gente percebe o carinho das pessoas, o reconhecimento, quando nós conseguimos atender a demanda do particular. Perfeito. Bom, Arnaldo, são 8h33. Tem mais alguma pergunta aí? A gente pode fechar esse bloco? Não, só queria fazer um comentário nessa questão de redes sociais, por exemplo, né? Teve matéria colocando que o atual governador, após o processo de impeachment do Witzel, né, o Cláudio Castro, ele teve um aumento nas menções positivas na área de segurança após a ação no Jacarezinho. Então, assim, é tudo muito relativo, né? Uhum. É muito do momento mesmo. Então, tipo assim, ele consegue até frutos politicamente e deve adotar esse discurso de política de segurança, de ações mais efetivas, devido a uma operação policial que gera toda essa polêmica. Fica mais a polêmica no nome da polícia do que no agente maior do Estado, que no caso é o governador. Quer comentar, doutor? Não, eu queria só deixar consignado aqui que o posicionamento do governador foi muito feliz, né, ao apoiar o ato praticado pela Polícia Civil, até porque não haveria de não sê-lo, porque o ato, como eu falei, foi legítimo, foi amparado pelos demais órgãos, o ato foi legal, e a consequência das mortes foi em decorrência da conduta dos alvos dos mandados de busca e de prisão. Então, eu fiquei muito feliz com a atitude do governador. Acho que o apoio político, né, o crescimento na popularidade dele vem até de forma imediata, mas o que efetivamente me deixou bem gratificado foi o fato dele ter reconhecido que o ato foi legítimo. Perfeito. Bom, 8h34 então, fechamos esse bloco.
Voltamos em instantes com o Folha no Ar, primeira edição, que hoje recebe o delegado Ronaldo Cavalcante, da 134 Delegacia de Polícia de Campos. É rápido no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Assuma o controle da sua liberdade.